Olá vocês! Antes de tudo, este vídeo está sendo patrocinado pelo OneFootball, então se você não tem ainda o aplicativo, baixa aqui na descrição, porque eles estão sempre ajudando o canal, vocês sabem que tem essa troca. E aqui, pelo linkzinho, vocês continuam mantendo o crescimento dessa parceria. Eu espero que hoje, especificamente, eles não mandem notificações para vocês em relação à partida que o Palmeiras fez, porque eu estou aqui para falar disso. Eu disse no vídeo anterior que eu evitaria falar do Palmeiras, porque eu estava sendo repetitiva, mas a gente chega, acho que ao fim da linha, finalmente, né? Então é um desabafo rápido, durante o intervalo do jogo do Fortaleza com São Paulo, que era o meu ponto de interesse para a noite de hoje, discutir o Ceni e o Diniz, mas acho necessário falar sobre o Luxemburgo, porque é inaceitável que a gente amanheça amanhã, né? A gente vai amanhecer, vai ser amanhã, com o Luxemburgo como técnico do Palmeiras. Ao meu ver, com todo respeito à história dele, ele precisa sair do vestiário já demitido. Como tem muita coisa para falar e muita coisa que passou pela minha cabeça, eu vou tentar dividir por partes. E a primeira delas é que a gente vive um momento muito louco de internet, né? Em que todo mundo fala o que quer, em que existe uma briga muito grande dentro da própria torcida, você é menos torcedor que os outros se você não faz isso ou aquilo. E uma coisa que eu aprendi nos últimos anos, assim, e vivendo muito o futebol do lado de dentro, não só o lado passional da arquibancada, é que chega uma hora, principalmente pela coisa profissional, que você passa a analisar as partidas de uma forma diferente. Não apenas pela vitória, não apenas pelo resultado que você espera ou pelos 3 pontos, aquela coisa do amor incondicional, e sim pelos aspectos técnicos e táticos que uma partida te apresenta ali. Coisa que às vezes o torcedor que ama apenas assistir o próprio clube e apenas aquelas partidas específicas acaba não enxergando. Eu venho há muito tempo falando do Luxemburgo e do Palmeiras, quem acompanha o canal aqui sabe, isso tem realmente muito tempo, eu sempre fiz as mesmas críticas. E há uns meses atrás, nem meses, assim, acho que um mês atrás, um mês e pouco, o Palmeiras ganhou um jogo, nem lembro qual jogo que era, mas foi uma daquelas coisas de sempre. Gol no finalzinho, partida péssima, horrorosa, sem querer. E eu fiz uma pergunta no Twitter, né? Eu falei, dá pra ficar feliz com essa vitória? E dessa minha pergunta virou um ataque absurdo por um grupo de pessoas e que disseram que eu não era torcedora, que eu torcia contra o meu time, biscoiteira, não sei o que é essa linguagem do Twitter que eu acho bizarríssima, né? Eu sou uma pessoa que não gosta muito do Twitter. E aí, eu queria falar pra vocês que me assistem aqui, sabe o que tem de diferente daquele time que fez aquela vitória, que eu enxerguei uma vitória ilusória, e o time de hoje, o time que tem perdido? Nenhuma diferença. É o mesmo time, a mesma vergonha em campo, a mesma falta de ideia de jogo, é exatamente a mesma coisa. A única diferença é que antes o Palmeiras se sustentava em resultados ilusórios e agora, como eu também já tinha avisado antes, as derrotas começam a vir. Porque não existe uma fórmula que vá contra isso. Um time que joga mal, uma hora para de conseguir os resultados e aí é ladeira abaixo, porque perde aquela sensação de confiança, os próprios jogadores se desencontram dentro de campo e a fase da individualidade especial ali passa. Tirando essa parte, que já é algo grave sobre a minha perspectiva em relação a tudo que acontece dentro do Palmeiras, não é só culpa do Luxemburgo, obviamente, porque a gente tem que começar pelo Gagliotti, que é o presidente, né? É o cara que deveria assumir toda a bucha sempre do clube. Pra mim, temos uma diretoria omissa, é um cara que não vive o futebol pela sua essência, não é um cara de arquibancada e que acho que entende pouco do assunto e dessa gestão da construção de uma filosofia do clube. A prova disso é os treinadores que foram escolhidos, né? Quando você vê cada estilo de jogo de um treinador, você fala, opa, tem alguma coisa errada aí, porque ou você busca um padrão de algo que você está querendo construir, ou é um Deus nos acuda, que foi o caso do Palmeiras. Um Deus nos acuda, né? Cuca, Felipão, Mano, Lucha. Sendo que entre Mano e Lucha, a opção era o Sampaoli, ou seja, nada com nada.
Durante muito tempo ele deixou o clube ali na mão do Alexandre Matos, carta branca para ele fazer o que quisesse, e a gente foi cada vez mais entrando numa bola de neve. Fora isso, depois da saída do Paulo Nobre, realmente houve um distanciamento absurdo em relação à torcida do Palmeiras e ao clube, porque antes, acredito eu, que a torcida se sentia representada por um cara que realmente amava o time e sentia o sangue fervendo com as situações, vitórias, derrotas, e isso transformou o ambiente do Palmeiras ali. Sem considerar, claro, a gestão que ele fez e a virada de chave que ele deu para o Palmeiras se tornar novamente um clube campeão, um clube admirado. Então, acho que muito dessa culpa se passa pelo Gagliotti. Hoje a gente vive situações bem bizarras, porque o Palmeiras tem problemas financeiros, o Palmeiras, a gente sabe que muito em breve teremos uma presidente que será a Leila, que tem interesses muito diversos ali, subjetivos em relação a assumir o Palmeiras. Hoje, agora, acabou de sair no Twitter, se eu vi certo, que a Leila postou uma foto, assim, sei lá, sentada numa cadeira com a mão no rosto, falando: eu também estou muito triste. Acho que ela não sabe o que é estar muito triste na situação em que o Palmeiras está e o que a gente sente sobre isso. Luxemburgo se escondendo atrás de resultados que passaram, e agora, né, nos últimos dias, ele passou a questionar o elenco. E ao questionar o elenco, ele faz a gente olhar para o campo e achar que, assim, jogadores que são convocados para a seleção, e digo várias seleções, não são o suficiente para o Palmeiras, não são o suficiente para o cenário brasileiro, o que é ainda mais absurdo. Fora a questão dele reclamar de um elenco que é sim o suficiente para fazer um trabalho muito melhor do que foi feito até agora, a gente está correndo risco de queimar talvez a nossa geração mais especial da base dos últimos vários anos. Realmente são jogadores talentosíssimos, mas são meninos, e estamos jogando esses meninos na fogueira em diversos sentidos. Seja o Luxemburgo colocando o Esteves depois de uma lesão na fogueira em um jogo realmente complicado, ou colocando um menino na zaga, uma zaga que já tem ido mal nos últimos jogos, ou todo o resto. Tô vendo o torcedor do Palmeiras chamando o Gabriel Menino de lento, um menino que ajudou a resolver o Campeonato Paulista. Gabriel Veron, a torcida do Twitter, sobretudo, não para de pegar no pé do menino. O menino é um craque, precisa ser lapidado, mas é extremamente talentoso. E no ataque, o que o Palmeiras tem produzido no ataque, quando o Veron entra, ele é o que mais produz, facilmente. Não à toa, fez gol. Então, essa semana que passou, o Veron deletou as redes sociais, porque o menino não aguentava mais sofrer ataque, ser chamado de tiktoker e todo o resto. Então é um momento cruel, em vários sentidos, de dentro para fora e de fora para dentro. E me preocupa muito o futuro desses meninos, principalmente se não houver uma gestão logo, porque com a capacidade que eles têm e o que eles já demonstraram este ano, com um técnico que tenha mais tato, não exponha os jogadores quando acontece uma derrota, né? Eu acho que pode render muito mais. Então, acho que são pontos que eu não tinha dito muito claramente das outras vezes. Eu vinha mais, claro, apontar direto para o Luxemburgo, que é o problema imediato que tem que ser resolvido. Mas todas essas coisas ao redor contam muito. Mas principalmente que hoje o Palmeiras é um clube perdido como ideal. Pergunto para vocês que estão aí do outro lado, foi a última vez que vocês viram o Gagliotti publicamente fazendo uma grande declaração, explicando a situação, explicando as decisões? Eu acho, assim, se eu não me engano, o último momento aí em que eu vi o Gagliotti protagonizar alguma coisa, aparecer para falar, foi quando o Flamengo não queria jogar, queria adiar a partida. E aí o Palmeiras fez o que fez contra o Fraldinha do Flamengo. Então, assim, nessas situações é fácil. Isso tá comprovado porque que o Gagliotti sempre se esconde atrás de grandes escudos, né?
de caras poderosos na torcida do Flamengo, ou técnicos que já foram, ou são ainda, importantes no cenário brasileiro. E é a situação que a gente se encontra, um combo bizarro, mas que tem que começar a ser resolvido por partes. E a primeira parte é o Luxemburgo ser mandado embora ou bater na porta da diretoria e pedir para sair, que eu acho que seria uma atitude muito nobre. Mas é isso, um beijo para vocês, mandem as opiniões aqui nos comentários, deem like no vídeo e se inscrevam no canal. Fechado? É isso.